Continuação, parte 5. O portfólio da identidade. Os antigos egípcios, canaítas e gregos diversificaram seus sacrifícios. Eles tinham muitos deuses e, se um falhasse, esperavam que o outro ainda lhes valesse. Assim sacrificavam ao sol pela manhã, à deusa da terra ao meio-dia e a um grupo misto de fadas e demónios à noite. Isso tampouco mudou muito. Todas as histórias de deuses em que as pessoas hoje acreditam, seja Yamé, Yahvé, Manon, a nação ou a revolução, estão incompletas, cheias de buracos e eivadas de contradições. Por isso, as pessoas raramente depositam toda a sua fé numa única narrativa. Em vez disso, mantêm um portfólio com várias narrativas e diversas identidades, passando de uma para a outra quando surge necessidade. Essas dissonâncias cognitivas são inerentes a quase todas as sociedades e movimentos. Considero um típico adepto do Tea Party que, de algum modo, concilia isso com uma fé ardente em Jesus Cristo e com uma firme objeção a políticas de bem-estar social do governo e um firme apoio à National Rifle Association. Jesus não foi mais incisivo quanto a ajudar os pobres do que quanto a armar você até aos dentes? Isso pode parecer incompatível, mas o cérebro humano tem muitos nichos e compartimentos e alguns neurónios simplesmente não falam uns com os outros. Da mesma forma, você é capaz de encontrar muitos apoiadores de Bernie Sanders que têm uma vaga crença numa futura revolução, ao mesmo tempo que acreditam também na importância de investir sensatamente o seu dinheiro. Eles são capazes de passar com facilidade de uma discussão sobre a distribuição injusta de riqueza no mundo para uma discussão sobre o desempenho dos seus investimentos em Wall Street. Quase ninguém tem apenas uma identidade. Ninguém é só um muçulmano, ou um italiano, ou só um capitalista. De vez em quando surge um crédito fanático e insiste que as pessoas deveriam acreditar em apenas uma única narrativa e ter somente uma identidade. Nas gerações recentes, o mais fanático desses créditos foi o fascismo. O fascismo insistia que as pessoas não deveriam acreditar em nenhuma narrativa, a não ser a nacionalista. Nem todos os nacionalistas são fascistas. A maioria dos nacionalistas tem uma grande fé na história da sua nação e enfatizam o mérito exclusivo de sua nação e as obrigações que têm exclusivamente para com ela. No entanto, reconhecem que no mundo há mais do que uma nação. Posso ser um italiano leal, com obrigações especiais com a nação italiana e, ainda assim, ter outras identidades. Posso ser também socialista, católico, marido, pai, cientista, vegetariano e cada uma dessas identidades envolve obrigações adicionais. Às vezes, várias das minhas identidades puxam para diferentes direções e algumas das minhas obrigações entram em conflito uma com a outra. Mas quem disse que a vida é fácil? Fascismo é aquilo que acontece quando o nacionalismo quer tornar a vida mais fácil demais para ele, negando todas as outras identidades e obrigações. Recentemente tem havido muita confusão quanto ao significado exato de fascismo. Pessoas chamam quase todas as pessoas, das quais não gostam, de fascistas. O termo corre o risco de degenerar num insulto genérico. Então, o que é realmente isso significa? Em resumo, enquanto o nacionalismo me ensina que a minha nação é uma só e que tenho
obrigações especiais em relação a ela, o fascismo diz que a minha nação é suprema e que devo a ela obrigações exclusivas. Nunca devo preferir os interesses de qualquer grupo ou indivíduo aos interesses da minha nação. Não importam quais sejam as circunstâncias, mesmo que a minha nação se disponha a obter uma vantagem insignificante ou infligir muita miséria sobre milhões de estrangeiros numa terra distante, não devo ter escrúpulos em apoiar minha nação. De outro modo, sou um traidor desprezível. Se a minha nação exigir que eu mate milhões de pessoas, devo matar milhões de pessoas. Se a minha nação exigir que eu traia a verdade e a beleza, devo trair a verdade e a beleza. Como um fascista avalia a arte? Como um fascista sabe se um filme é bom? É muito simples. Só existe um parâmetro. Se o filme atende aos interesses nacionais, é um bom filme. Se não atende aos interesses nacionais, é um filme ruim. E como um fascista decide o que se deve ensinar às crianças na escola? Ele emprega o mesmo parâmetro. Ensinar às crianças tudo o que atende aos interesses da nação. A verdade não tem importância. O culto à nação é extremamente atraente, não só porque simplifica muitos dilemas difíceis, mas também porque faz as pessoas pensarem que pertencem à coisa mais importante e mais bela no mundo, a sua nação. Os horrores da Segunda Guerra Mundial e o Holocausto mostram os terríveis consequências dessa linha de pensamento. Infelizmente, quando pessoas falam sobre males do fascismo, elas muitas vezes fazem um trabalho ruim, porque tendem a descrever o fascismo como um monstro oculto, sem explicar o que é tão sedutor nele. Por isso, hoje em dia, as pessoas adotam ideias fascistas sem se dar por isso. Elas pensam, ensinam-me que o fascismo é feio, mas quando me vejo ao espelho, vejo algo muito bonito, então não posso ser um fascista. É um pouco como o erro cometido por filmes de Hollywood ao apresentar os vilões Voldemort, Lord Sorana, Darth Vader como homens feios. Geralmente são cruéis e detestáveis, mesmo para os seus mais leais apoiadores. O que nunca entendi quando assisti a esses filmes é como é que alguém podia ser tentado a seguir um canalha nojento como Voldemort. O problema com o mal é que na vida real ela não é necessariamente feia. O mal não é necessariamente feio. Pode ser muito bonito na aparência. O cristianismo sabia disso melhor do que Hollywood. Por isso, a arte cristã tradicional tendia a representar o diabo como um galã. Por isso é tão difícil resistir às suas tentações. É por isso que também é difícil lidar com o fascismo. Quando você olha ao espelho fascista, o que vê lá não é feio. Quando os alemães olhavam o espelho fascista na década de 1930, eles viam a Alemanha como uma coisa bonita no mundo. Se os russos olharem hoje o espelho fascista, verão a Rússia como a coisa mais bonita do mundo. E os israelitas olharem o espelho fascista, verão Israel como a coisa mais bonita no mundo. Eles vão querer se perder dentro desse lindo coletivo. A palavra fascismo vem do latim fascis, que significa feixe de varas. Isso soa como um símbolo sem nenhum glamour para uma das mais ferozes e mortais ideologias na história do mundo. Mas ele tem um significado profundo e sinistro. Uma vara isolada é muito fraca e você pode facilmente quebrá-la em dois. No entanto, quando você junta muitas varas num fascis, é quase impossível quebrá-las. Isso significa que um indivíduo é uma coisa irrelevante, mas enquanto o coletivo estiver unido, ele será muito poderoso, porque os fascistas acreditam no ato de privilegiar os interesses do coletivo aos de qualquer indivíduo. E exigem que nenhuma vara isolada ouse quebrar a unidade do feixe. É óbvio que nunca está claro onde um feixe de varas humano termina e outro começa, porque deveria ver a Itália com um feixe de varas ao qual pertenço. Porque não
minha família ou a cidade de Florença, ou a província de Toscana, ou o continente da Europa, ou a espécie humana inteira. As formas mais amenas de nacionalismo vão-me dizer que posso ter obrigações com a minha família, Florença, a Europa e todo o género humano, assim como a Itália. Em contraste, fascistas italianos vão exigir lealdade absoluta à Itália somente. Apesar dos melhores esforços de Mussolini e o seu partido fascista, a maioria dos italianos permaneceu bem morna ante a ideia de pôr a Itália à frente da sua família. Na Alemanha, a máquina de propaganda nazista fez um trabalho muito mais meticuloso, mas nem mesmo Hitler conseguiu que o povo esquecesse todas as narrativas alternativas. Até nos dias mais sombrios da era nazi, as pessoas mantinham algumas narrativas alternativas em acréscimo à história inicial, à história oficial. Isso ficou patente em 1945. Poder-se-ia pensar que após 12 anos de lavagem cerebral nazista, muitos alemães seriam totalmente incapazes de encontrar algum sentimento em suas vidas no pós-guerra, tendo depositado toda a sua fé numa única e grande narrativa, o que fazer quando essa narrativa se desfez? Mas a maioria dos alemães recuperou-se com incrível velocidade. Em algum lugar das suas mentes tinham mantido outras narrativas sobre o mundo, e Hitler mal havia disparado uma bola na cabeça e pessoas em Berlim, Hamburgo e Munique já se adaptavam a novas identidades e encontravam novos significados para as suas vidas. É verdade que 20% dos Gauleiters nazis, os líderes regionais do partido, cometeram suicídio, assim como 10% dos generais. Mas isso significa que 80% dos Gauleiters e 90% dos generais estavam felizes de estar vivos. A vasta maioria dos nazis de carteirinha e até mesmo os soldados da SS nem enlouqueceram, nem se mataram, continuaram a ser agricultores, professores, médicos e corretores de seguro produtivos. Na verdade, mesmo o suicídio não prova ter havido um comprometimento absoluto com uma única narrativa. Em 13 de novembro de 2015, o Estado Islâmico orquestrou vários ataques suicidas em Paris que mataram 130 pessoas. O grupo extremista explicou que fez isso como vingança pelo bombardeiro e ativista do Estado Islâmico da Síria e no Iraque, pela Força Aérea Francesa, na esperança de demover a França de realizar esses ataques no futuro. No mesmo alento, o Estado Islâmico declarou também que todos os muçulmanos mortos pela Força Aérea Francesa eram mártires e agora usufruíam da felicidade eterna no céu. Alguma coisa aqui não faz sentido. Se de facto os mártires mortos pela Força Aérea Francesa estão agora no céu, por que deveria alguém buscar vingança em Paris? Vingança pelo quê, exatamente? Por mandar pessoas para o céu? Se você acabasse de ouvir que o seu querido irmão ganhou $1 milhão na lotaria, você começaria a explodir casas lotéricas como vingança? Então por que ir praticar violência em Paris? Só porque a Força Aérea Francesa deu a alguns seus irmãos um bilhete só de ida para o paraíso. Seria ainda pior se você de facto conseguisse demover a França de realizar mais bombardeios na Síria, pois neste caso poucos muçulmanos iriam para o céu. Podemos ficar propensos a concluir que os ativistas do Estado Islâmico na verdade não acreditam que os mártires vão para o céu. Por isso ficam furiosos quando são bombardeados e mortos. Mas se é assim, por que é que alguns deles vestem cinturões explosivos e involuntariamente se explodem? Muito provavelmente a resposta é que eles se agarram a duas narrativas contraditórias.
sem pensar muito nas inconsistências. Como já observado, alguns neurónios simplesmente não estão falando uns com os outros. 8 séculos antes de a Força Aérea Francesa bombardear as fortificações do Estado Islâmico na Síria e no Iraque, outro exército francês invadia o Oriente Médio, no que ficou conhecido para a posteridade como a Sétima Cruzada. Liderados pelo rei santo Luís IX, os cruzados esperavam conquistar o Vale do Nilo e transformar o Egito num baluarte cristão. No entanto, foram derrotados na Batalha de El Mansoura e a maior parte dos cruzados foi feita prisioneira. Um cavaleiro cruzado, Jean de Joinville, escreveu depois em suas memórias que quando a batalha estava perdida e eles resolveram se render, um dos seus homens disse: "Não posso concordar com essa decisão. Meu conselho é que deveríamos todos nos deixar matar, pois assim iremos para o paraíso." Joinville comenta secamente que nenhum de nós seguiu esse conselho. Joinville não explica por que se recusaram, afinal eram homens que tinham deixado os seus confortáveis castelos na França por uma longa e perigosa aventura no Oriente Médio, e em grande parte porque acreditavam na promessa de salvação eterna, porque então, quando estavam no momento da perene felicidade do paraíso, preferiram o cativeiro muçulmano em vez disso. Aparentemente, embora os cruzados acreditassem na salvação e no paraíso, no momento da verdade, optaram por reconsiderar suas apostas.